Se você for um grande leitor e tiver tempo, e você vai ler, sei lá, um livro desses aqui, de 400 páginas, você leva uma semana lendo esse livro. Então, por ano, você consegue ler 52 livros. Em 10 anos, você consegue ler 520 livros. E em 100 anos, talvez você possa ler a tua biblioteca. A gente olha, é como doce, né? Uma criança, você diz, nossa, saiu não sei o que, pá. Então, aquela monte de livros que eu vou fazer, eu nunca mais vou olhar. Então, eu comecei a diminuir a biblioteca. Eu só não me livrei de clássicos brasileiros. O Continente, você acha? Você acha que eu vou me livrar desse livro? Claro que não era essa edição, já tem edições melhores que essa. Pô, eu adorei esse livro quando eu era adolescente. Eu não consigo, né? Por exemplo, os livros de humor do Veríssimo. Eu fico mais... Quem sabe eu pego um dia e dou mais uma lida. Pô, eu fui muito amigo do Rubem Fonseca. E todo mundo pensa que ele era soturno. Não, era um cara alegre. Ele estava com quase 80 anos, arrumou uma namorada. Ia no celular para falar com a namorada. Dá licença, sabe? Boa gracinha de pessoa. Mas você acha que eu vou pegar e ler todos esses contos dele? Não dá, né? Por exemplo, o Jorge Amado. Como contava bem uma história desse miserável. E claro, né, o maior escritor de todos os tempos, né? Machado de Assis. Dom Casmurro certamente foi o melhor livro escrito no Brasil. Nunca alguém escreveu aquela gostosura de você fazer o leitor pensar. Examinar cada frase, cada palavra e sentir, será que isso que ele está dizendo é verdade mesmo? Ou é apenas a maneira que ele está vendo? Porque a verdade é aquela que você vê, não é universal. Só os bons escritores são incompletos, que deixam várias coisas abertas para eu imaginar. O escritor completo, que escreve tudinho, descreve cada coisa, cada personagem. O João tem barbinha. Ele não deixa nada para mim. Essa é a força da literatura. Mais do que o cinema. Amo o cinema em atenção. Adoro. Mas o cinema está ali. O George Clooney é o George Clooney. No livro, você tem que imaginar como ele é. Minha coleção de Monteiro Lobato, de quando eu era criança. Olha que estado que ela estava. Bom, esse aqui é um que eu amei. Foi o primeiro livro que eu li dele. Mas tá cheio de durecas. Esse de quando, hein? Que data tá aqui? Eu tô sem óculos. 53. 53, eu tinha 11 anos da minha mãe aqui. Para meu querido Pedrinho, com as bênçãos de mamãe Hilda. Mas olha, tá um trapo. Não é que eu tratasse mal o livro, mas o tempo come livro, viu? Olha, eu era apaixonado pelo Lobato. Hoje, por exemplo, eu acho alguns livros dele eu não daria para uma criança ler. Por exemplo, Caçadas de Pedrinho, são as crianças caçando uma onça. As crianças saem para matar uma onça. E a onça é a coisa mais linda desse mundo, mais necessária nesse mundo. Sabe? Ela não é malvada, ela não é nada. A Emília Narizinho vai com daquelas facas de serra de pão, fica serrando a Narizinho. Isso eu acho um absurdo total. Mas certamente tem vários livros muito bons, ainda maravilhosos, que sobrevivem. E essas críticas que fazem dele ter vivido numa sociedade que era muito mais racista, por exemplo, do que hoje em dia? Certo. Como que o senhor vê hoje em dia? Porque tem muita gente que quer deixar de ler o Monteiro Lobato por conta de uma obra que ele escreveu naquela época. Tá bom, então nós vamos deixar de ler Shakespeare, porque ele escreveu um livro antissemita. Ou então vamos parar de ler o Platão. Porque tem Platão, nossa, ele é a favor da escravidão. Pelo amor de Deus, você vai ler esse cara? Só que era assim na Grécia. O escravismo fazia parte do contexto. Tanto que o escravismo brasileiro, eu sempre achei o escravismo brasileiro e americano, de africanos, é muito fora de época. Ele só nasceu com o colonialismo. Tem duas escravidões. A escravidão do passado, que era natural, você capturava soldados numa guerra e eles eram todos escravos. Aí passou um grande tempo em que não havia isso, havia servidão e tudo mais, mas a obrigação de trabalhar no chicote, naturalmente, só o colonialismo criou. Os ingleses, espanhóis e portugueses principalmente, falando que o Lobato era racista. Pois em todos os livros dele, começa dizendo, Narizinho era uma menina de 7 anos com a pele da cor do jambo. O jambo é preto, então a Narizinho era preta. E eu fiz a adaptação da Narizinho e pedi para fazer uma menina negra. Ele fez ela não muito branca, mas não é da cor do jambo, tá? Não é da cor do jambo esse. Aliás, esse desenhista do Rio, Alarcão, olha que beleza de trabalho. Mas ela está muito branca.
Tá, eu estou pedindo para a editora refazer o livro botando ela negra. O maior escritor brasileiro de todos os tempos era negro. Chamava Machado de Assis. Miudinho, epilético, gago. Então, o Gonçalves Dias era negro. Agora não. Vem um negro falando na negritude. Falando na negritude. Tá? Abertamente, com um estilo maravilhoso, Itamar. Então, assim como o Jefferson Tenório também, essa estante é só de ciências sociais. E o Laurentino tem a linguagem certa. Aí é que está a minha admiração por ele. Eu tenho amigos historiadores e amigas historiadores que não gostam. Como? Ele não fez a faculdade de história, ele não é um historiador. Mas ele tem a linguagem do jornalismo. Não é pesquisa em primeira mão. Ele leu muito, lê tudo e usa descobertas que não são dele, para explicar certo fato. Ele sabe comunicar, é um comunicador. Há grandes escritores, há grandes historiadores que não são tão bons comunicadores. A Mary Del Priore, essa aqui é maravilhosa, é minha campeã, viu? Um dia eu estava numa feira de livro, acho que em Ribeirão Preto, e aí eu vi uma moça sendo entrevistada assim. Falei, você é a Mary Del Priore? É verdade? De verdade, fui lá, abracei ela e tal. Essa série dele, Colônia, Império, República, dela é impagável. Eu li com prazer isso aqui. Ela, a Lilian Schwartz, são muito próximas de mim, né? Você e o Ziraldo chegaram a ter alguma parceria? Temos um livro. Aliás, eu chorei muito a morte dele. Nós éramos muito amigos. Olha que beleza de livro. A história é triste até. São sapatos velhos jogados no lixão e ouve-se a voz de cada sapato. Um diz, eu estar aqui nesse lixo, fui uma bota militar poderosa, estive em batalhas e não sei o quê. Aí uma chuteira diz, eu aqui jogado, eu fui um grande goleador. Aqui ó, ele faz a botina do trabalhador e ele usa um quadro do Portinari, tá vendo? E sempre que algum fala, ouve-se uma vozinha dizendo, puxa, é mesmo, você tem razão. Você não merecia isso. E no final da história ouve-se a voz do militar falando, e você que está falando o tempo todo, quem é você? Ele fala, não, ninguém me ouve, porque o meu dono morreu de fome, de frio, abandonado, disputando comida com os ratos e os urubus. Por que a gente não vê você? Ah, porque eu sou o pó dos caminhos. Meu dono nunca teve sapatos. Aí todo um silêncio, para mostrar, né? O objeto falando pela pessoa é bacana, quando você faz, como o Machado fez, agulha a linha, né? Aquelas coisas, né? Eu faço de vez em quando algum apólogo desse. A gente era muito chegado, se bem que quando ele teve o AVC, foi no tempo da pandemia, eu nem pude ir ao Rio visitá-lo, né? Aí eu ligava para ele e dizia, Pepe, vem me visitar. Ele já não estava podendo falar bem. Poxa, calar aquela voz. Eu fui agora numa Bienal. Uma Bienal sem Ziraldo não tem sentido. Ele era a festa da Bienal, né? Sem ele, sim. Ela vai ter que continuar mesmo sem ele. Vamos todos ter que continuar. Estou velho, meus amigos estão indo embora. Para mim, o básico é você precisar ter lido Don Quixote. Porque o Don Quixote, a gente hoje é Don Quixote. Don Quixote era um velho que não admitia o novo. Ele queria voltar ao passado. Hoje isso acontece com um menino de 10 anos. Ele sabe tudo do celular, aí muda. Tá? Imagina eu, né? Esse livro eu li, não era adulto. Eu cheguei na casa de um tio e tinha 2 volumes bonitos, encadernados. Com um velho magro, com lança na mão. Eu falei, puxa, é um romance de cavalaria. E como é muito gostoso de ler, o jogo entre ele e o Sancho Panza, de uma pessoa inculta, porém do seu tempo. E uma pessoa culta totalmente voando. É muito divertido. E eu li no Gustavo de La Voz como se fosse um livro juvenil, olha aí. Tem um 1984, está encadernado, porque era um livro velho. Esse eu amo esse livro, é fascinante. E tem outro que esse eu tenho certeza que está em São Paulo, mas é o primeiro livro dessa Harper Lee. Esse aqui é um livro que depois dela morta acharam. O Sol é para Todos. É uma narrativa assim invejável. Ela só escreveu esse livro. Esse aqui não vale porque pegaram os rascunhos dela e fizeram outro livro, né? É muito lindo, é uma menina. Ela foi uma menina e conviveu com o pai, que era um advogado muito bom. Só que ela, adulta,
resolve escrever sobre aquele tempo. É muito bem feito, o foco narrativo, é um livro maravilhoso. Fahrenheit também, eu acho. Essa edição é uma edição nova. Inclusive o meu era aquele livro com aquele tamanho de bolso, né? Muito estragado. Esse aqui eu consegui, me deram outro dia. Esse aqui. Não dá para não ser, rapaz. 100 anos, esqueci de citar. A história emocional daquela família. Eu recomendo o meu querido amigo Eduardo Alves da Costa, que é famoso por esse poema No Caminho com Mayakovsky, que é: primeiro eles chegam e tal, matam nosso cachorro, pisam nossas flores e não dizemos nada. Depois eles vêm, tiram-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Eu acho que é a melhor poesia sobre a ditadura que alguém escreveu aqui. A ditadura militar foi uma das coisas que mais me fizeram mal, porque eu era um jovem jornalista e ator. Eu escrevia sob censura, com um censor lá riscando o que eu escrevia. No tempo que o Estadão publicava Lusíadas e publicava receita de bolo no Jornal da Tarde. E aquilo era muito terrível, porque você escrevia se policiando. Tá? Tanto que eu fui saindo do jornalismo diário, né? Aí fui para revistas. Pô, cheguei a trabalhar até nas 4 rodas, não entendo nada de carro. E aí eu fui, de repente, fazendo freelancer para as revistas infantis, para ganhar uma extrinha, né? Aí uma hora eu tinha dezenas de pequenas histórias publicadas em revistas infantis e juvenis. Uma amiga minha, a Maria Lajô, falou: pô, Pedro, tá na hora de você fazer um livro. Eu falei: hã? Não é livro, aquela coisa retangular, cheia de papel. Eu falei: eu? Livro? Pois é. Eu falei, Aí eu tentei imitar o Lovato. Ele fez uma menina sozinha num sítio. Eu falei: bom, o mundo não é mais de sítio, é de urbano. Então criei um menino urbano, que também usa a sua imaginação. Então ele encontra uma pedra ovalada e fala: isso é um ovo de dinossauro. Pronto, é mesmo. Passa a ser, e dali sai um dinossauro, ele passa a ser um dinossauro de estimação e tudo mais. Foi o meu primeiro livro. Aliás, a primeira edição fui eu mesmo que ilustrei. E as edições antigas eu guardei naquelas caixas, porque tem muita edição. Eu botei Intocável, porque só tem um exemplar da primeira edição de alguns livros, sabe? E aí eles falaram: faz um livro para o ginásio. Aí eu fiz A Droga da Obediência e A Droga da Obediência eu saí muito bem. Quando eu resolvi escrever, as historinhas curtas que eu fazia para a Editora Abril, eu fazia, Editora Saraiva e tal, eu fazia na máquina de escrever, numa boa. Era uma historinha mais simples e tal. Eu ia pensando, escrevendo, dava assim: não, com isso da tirocada faz de novo, mas eram curtas e tal. Mas quando eu fazia um livro mais longo, na máquina de escrever não dá, porque a máquina de escrever impede que você corrija, que você acrescente algo, mude alguma coisa. Eu tentava isso, depois cortava com gilete a lauda, cortava no gilete a lauda, aí cortava um outro pedacinho, colava com durex, ficava aquele monte de coisa, né? Mas aí eu prefiro escrever a lápis, porque em lápis você apaga, escreve na margem, faz o que você quiser. E usava a máquina para passar limpo e entregar para a editora, né? Então, poxa, quando veio o processador de texto, uau! Aí foi a minha festa. Porque vocês fazem o que a parte de trabalho manual não tem mais. Porque está sempre limpo. Se eu não gostei, tira e põe outro. Se eu gostei, tira. Sabe? Não, essa parte não. Faltou uma coisa aqui. Está sempre limpinho, bonitinho na tua frente. Aliás, eu fui um dos primeiros escritores a adotar o computador, o processador de texto. Só que era um computador pré-histórico, que você punha um disco molinho, grande assim. Ele não tinha nada dentro dele. Então, o software era um disco e aquilo que você estava fazendo era outro disco, quando você gravava o que você estava escrevendo, por exemplo. Né? O bom escritor não fotografa seu tempo, fotografa pessoas. Por que Shakespeare é montado até hoje? Porque quando ele fala da dúvida, é assim que uma pessoa perdida em dúvida. Quando ele fala do amor impossível, do Romeu e Julieta, quantas vezes não ocorre a impossibilidade de um casal se unir? Seja um casal, sei lá, a menina é negra e o menino branco gosta dela. Nossa, no Brasil dá maior rolo, né? As famílias não aceitam, aquela coisa toda, até o homossexualismo e tudo mais. Então está vivo. Você monta Romeu e Julieta e muitas pessoas se veem
naquela história, entendem aquela história. Então não envelhece nunca. Nunca o Otelo, que eu amo, né? Sobre ciúme, ou Macbeth, sobre a ambição brutal, ou Ricardo III, ele escreveu sobre as pessoas. E as pessoas não mudam. Como elas são no tempo deles, são hoje e serão daqui a 1000 anos.